Você já sussurrou Jeremias 29:11, com lágrimas nos olhos, tentando acreditar enquanto tudo ao seu redor desmoronava? Eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Você decorou esse versículo, imprimiu, colou na parede, repetiu para si mesmo, tentando crer que ele significava algo. Mas e se eu te dissesse que esse versículo não foi escrito para quem está vencendo? Ele foi falado para quem já tinha perdido tudo. Jeremias 29:11 não é um versículo de celebração, é um versículo de sobrevivência. Não foi entregue numa festa de formatura, foi enviado em meio ao exílio para um povo que havia sido arrancado de casa, um povo cuja nação caiu, que foi levado para a Babilônia pela própria mão de Deus por 70 anos. Eles não estavam entrando em uma nova bênção, eles estavam enterrando seus sonhos. E é exatamente nesse lugar que Deus fala. Se sua vida não saiu como você imaginava, se seus planos foram despedaçados, se suas orações foram respondidas com silêncio, se o seu futuro parece um deserto, talvez, só talvez, essa promessa sempre foi para você. Jeremias 29:11. Não é sobre um milagre instantâneo, é sobre esperança que resiste. Não é uma hashtag de vitória, é uma carta para quem ainda está de pé, mesmo ferido. E no final dessa jornada, você vai perceber o que parecia um desvio. Na verdade, era o começo de um novo propósito. Toda vez que alguém chega nesse canal, raramente é porque a vida está perfeita. É porque lá no fundo, algo dentro está buscando sentido, Deus, ou simplesmente uma palavra que quebre o silêncio. É por isso que o Deep Bible Stories existe. A gente mergulhou em livros como Isaías, Salmos 46, Romanos e Provérbios para te ajudar a ouvir a voz de Deus com clareza. Tudo que criamos é sem anúncios, disponível no site, e nossos vídeos mais profundos como esse agora também viraram e-books para você estudar ainda mais. Nosso único propósito é esse, te ajudar a ouvir Deus novamente. Agora vamos lá, vamos mergulhar. Eles não tinham apenas perdido uma guerra, tinham perdido sua identidade. Jerusalém não era só um lugar, era o centro da fé, da promessa, do chamado deles. Agora estava em ruínas, o templo queimado, os muros destruídos, o povo espalhado. Babilônia não era só terra estrangeira, era o funeral de tudo que eles acreditavam ser de Deus. E o mais chocante, Deus diz: fui eu que enviei vocês para lá. Jeremias 29:4. Não foram os babilônios. Não foi o rei Nabucodonosor. Foi Deus. Não foi só uma derrota política. Foi uma disciplina divina. E ali, sentados às margens de rios desconhecidos, ouvindo uma língua que não compreendiam, eles não estavam só confusos, estavam arrasados. É para esse povo que Jeremias escreve. E a carta que ele envia não diz o que a gente esperava. Ele não diz: segura firme, o socorro está chegando. Ele diz: construam casas, plantem jardins, casem-se, tenham filhos, orem pela paz da cidade. Espera. O quê? Isso não é motivação, é confronto. Porque Deus não estava oferecendo fuga, estava oferecendo resistência. Ele não estava ignorando a dor deles, estava ordenando perseverança. Essa carta não era um bote salva-vidas, era uma âncora, e foi escrita não apesar do exílio, mas por causa dele. Deus sabia como eles estavam desorientados, sabia como promessas falsas seriam tentadoras, sabia como seria fácil desistir ou fugir. Então, ele deu algo melhor que alívio, uma palavra que redefiniu o que significa ser fiel em terra estranha, uma palavra que lembrou: mesmo na Babilônia, vocês ainda pertencem a Deus. E essa palavra continha um versículo, sim, aquele versículo, mas ele só faz sentido entre as cinzas. Se a vida te levou para um lugar que você nunca escolheria, se seu chamado não tem nada a ver com o que você imaginou, se você está tentando fazer as pazes com um plano que nunca viu chegando, talvez, só talvez, a palavra de Deus aos exilados também seja para você.
Essa não é uma história onde a dor é ignorada. É uma história onde a dor vira o caminho. Deus escreve cartas, não para os fortes, mas para os que já não têm mais sonhos. Porque mesmo quando você se sente esquecido, Ele ainda fala. E o que Ele diz agora muda tudo. E se a coisa mais difícil que Deus está te pedindo não é correr, nem subir, nem escapar, mas ficar, construir. Foi isso que Ele disse a eles. Exilados, quebrados, feridos. Construam casas, plantem, casem, tenham filhos. Jeremias 29, 5, 6. Não foi uma palavra de libertação. Foi um chamado para criar raízes em solo inimigo. Pensa no peso disso. Eles estavam de luto pelo templo. E Deus disse, plantem tomates. Eles perderam Sião. E Deus disse, se casem. Que tipo de plano é esse? Um plano longo, santo. Um plano que só Deus poderia escrever. Porque o desvio nunca foi erro. Era o mapa. Deus não os chamou para esperar com passividade. Chamou para viver enquanto esperam. Parar de tratar a Babilônia como uma prisão e começar a tratá-la como campo fértil. Parar de sonhar com fuga e começar a cultivar o presente. Parar de desprezar o atraso e começar a honrar a Deus dentro dele. Deus não disse, sobrevivam à Babilônia. Ele disse, edifiquem nela. Isso não é só uma instrução, é redenção. Sabe por quê? Porque ninguém te contou que às vezes o lugar que você mais despreza é o lugar onde Deus mais te desenvolve. Às vezes, a perda que você teme é o solo onde Deus planta nova vida. E às vezes, a estrada longa é o plano, não o fracasso. A gente é ensinado a buscar os topos da montanha, mas Deus nos ensina a construir no vale. Por quê? Porque Ele sabe o que a Babilônia tenta te convencer, que a vida só começa de novo quando você voltar para Jerusalém, que o chamado está em pausa, que a fé está guardada, que Deus vai te usar depois, mas Deus está dizendo agora, construa, plante, case-se, frutifique aqui, onde você achou que tudo tinha acabado. Porque a promessa de Jeremias 29:11 não é só que Deus conhece o plano, é que o plano dele inclui cada momento que você achou que foi perdido, até Babilônia, até esse lugar, até agora. Se você está esperando em um lugar onde nunca quis estar e se pergunta se ainda vale a pena, deixa eu te dizer, sim, vale, sim, Deus te vê, e sim, esse deserto ainda é lugar de crescimento. Você não precisa amar a Babilônia, mas não desperdice ela. Porque Deus ainda está escrevendo a sua história aqui. E cada tijolo que você coloca não é em vão. A estação está mudando, e talvez mude da noite para o dia. Essa tempestade que te cerca pode até parecer um prenúncio de vitória. Talvez seja, mas talvez não seja. Porque às vezes, a coisa mais espiritual que Deus diz é, espere. Não para te punir, não para te esquecer, mas para te formar. Deus não enviou Jeremias para manipular a esperança do povo. Ele o enviou para ancorar essa esperança. Deus nunca prometeu uma saída rápida. Ele prometeu um futuro certo. E há uma diferença enorme entre essas duas coisas. Então, se você está em um lugar onde sua alma clama por respostas, se está sendo tentado a se agarrar a promessas fáceis, faz essa pergunta. Foi Deus quem disse? Porque se não foi Deus, não vai durar. Mas se foi Ele, jamais falhará. Mesmo que leve 70 anos, mesmo que pareça com Babilônia, a palavra dele permanece, mesmo quando todas as outras vozes desaparecem. E é aí que a verdadeira esperança começa. 70. Esse foi o número que Deus deu. Não era simbólico, não era metafórico. 70 anos. Esse era o tempo que eles viveriam na terra da dor. 70 anos acordando em Babilônia, se perguntando se Deus ainda se lembrava deles, enterrando pais, criando filhos, envelhecendo longe de casa. Não foi apenas um atraso, foi uma vida inteira. Alguns que ouviram a carta de Jeremias nunca mais voltariam para Jerusalém.
nunca veriam a promessa se cumprir, mas seus filhos veriam, seus netos veriam, porque a promessa não foi cancelada, ela foi agendada. Mas sejamos honestos. O que você faz com esse tipo de espera? O que você faz quando a resposta de Deus é ainda não? E esse ainda não parece durar mais do que você pode suportar? O que você faz quando seu cronograma desmorona e Deus te entrega um número que não cabe no seu plano? Você tem duas escolhas: ou você luta contra ele, ou você confia. E a verdade, todos nós vamos passar por esse momento. O momento em que a promessa parece distante demais, quando esperar parece desperdiçar. Quando você se pergunta se Deus te esqueceu, ou mudou de ideia, ou te deixou para trás. Mas Jeremias 29 não fala de resultados imediatos, fala de perspectiva eterna, porque 70 anos para nós parece uma maldição, mas para Deus é o tempo exato onde corações são refinados, ídolos são quebrados, fé é forjada e gerações são preparadas. O que parece silêncio é estratégia. O que parece ausência é formação. E aqui está a verdade mais profunda. Deus não estava só preparando o retorno. Ele estava preparando um remanescente. Um povo que não apenas reconstruiria a cidade, mas restauraria a aliança. E você? Se o número que Deus te deu não é o que você queria, se a espera parece interminável, você ainda vai construir? Ainda vai confiar? Ainda vai crer que o atraso de Deus não é a negação de Deus? Porque aqui está o milagre escondido nos 70 anos. Foi Deus quem deu o número. E se Ele deu, também marcou o fim. Você não vai ficar aqui para sempre, mesmo que a cura demore, mesmo que a porta permaneça fechada, mesmo que o sonho pareça morto. Existe um tempo marcado no céu, e quando ele chegar, nenhuma força do inferno ou da terra poderá impedir o que Deus prometeu para você. Mas até lá, adore na espera, cresça no deserto, confie no tempo daquele que vê o fim desde o começo. Nós criamos e-books para te acompanhar nessa fé profunda. Estudos intensos, não promessas rasas. Estão todos no nosso site para te ajudar a mergulhar na palavra quando a vida parece longa e Deus parece silencioso. 70 anos podem parecer eternos, mas nas mãos de Deus é o tempo exato para algo eterno acontecer. Jeremias 29:11 é uma das promessas mais citadas de toda a Bíblia. Porque eu é que sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Mas poucos mencionam o que veio antes desse versículo, porque o plano bom de Deus começou com dor, com exílio, com fogo, com perda, com juízo, e não foi obra do inimigo, foi Deus. Ele permitiu, Ele ordenou, Ele enviou o povo para isso. Isso abala a nossa noção de bondade. A gente quer um Deus que nos resgata da dor, mas às vezes Ele nos conduz por ela, não porque é cruel, mas porque é comprometido. Israel tinha se desviado por gerações, ídolos no templo, injustiça nas ruas, lábios que louvavam a Deus, enquanto os corações corriam atrás de tudo, menos dele. Então Deus, em sua misericórdia, disse: chega. Ele não destruiu o povo, Ele não os abandonou, Ele disciplinou. Por quê? Porque o propósito não era punição, era purificação, para arrancar o que estava matando, para queimar o que era falso, para salvar o que era real. E aqui está algo que ninguém gosta de admitir. Às vezes a dor é o plano, às vezes a tempestade vem para te salvar. Às vezes o exílio é o que traz seu coração de volta para casa. Mas esse tipo de amor não parece gentil, parece rasgar, parece perda, parece silêncio. A gente confunde a bondade de Deus com conforto, mas a bondade dele vai muito além. Ela confronta. Ela não te deixa confortável na idolatria. Ela não permite que você construa uma vida sobre uma falsa paz. Ela não te deixa sorrir enquanto caminha rumo à destruição. É por isso que o exílio foi misericórdia.
E é por isso que Jeremias 29:11 não apaga a dor. Ele dá sentido a ela. Planos de te fazer prosperar e não te causar dano. Sim, mas não da forma como esperavam. Não foi facilidade, não foi fuga. Foi um bem eterno. E talvez seja exatamente isso que Deus está fazendo com você. Talvez o capítulo que você tem tentado apagar em oração seja exatamente o que Ele está usando para escrever a sua cura. Talvez o que você achou que era um retrocesso, na verdade seja um resgate. Porque o amor de Deus nem sempre é suave. Às vezes, parece como ser arrancado do solo, mas é assim que Ele limpa a terra para algo santo crescer. Então, se o plano dói, não fuja, não amaldiçoe, não chame de fracasso, chame pelo que é. O começo de algo melhor do que conforto, o começo de restauração. E isso é um plano muito, muito bom. O solo do exílio, escuro, confuso, estrangeiro, é muitas vezes onde Deus faz sua obra mais profunda. Porque Babilônia não é só um lugar no mapa, é um símbolo de expectativas quebradas, cronogramas despedaçados, de estar vivendo um cenário que você jamais escolheria. E ainda assim, algumas das maiores histórias da Bíblia nasceram ali. José teve um sonho de influência, liderança, propósito. E foi jogado num poço, vendido como escravo, esquecido numa prisão. Acordou no Egito por anos, incompreendido, abandonado, sozinho. Mas o que os homens enterraram, Deus regou. E aquele sonho que foi selado pela traição foi ressuscitado no palácio de Faraó, não apesar do Egito, mas através dele. Daniel era só um adolescente quando foi arrastado para o exílio. Sua casa se foi, seu futuro apagado. E foi em Babilônia que bocas de leões foram fechadas. Foi ali que vieram as visões, que impérios estremeceram, que reis se curvaram. Não porque Daniel fugiu da Babilônia, mas porque permaneceu com Deus dentro dela. Ester nunca planejou ser rainha. Era uma órfã judia em um império pagão, mas o exílio a colocou no palácio, no momento certo, na posição certa. Para quê? Para salvar uma nação com sua coragem. Ezequiel estava sentado à beira de um rio, longe do templo, entorpecido pela dor. Mas foi ali, e não em Jerusalém, que os céus se abriram. Foi ali que Deus deu visões de glória, de restauração e de um vale de ossos secos voltando à vida. Vez após vez, o padrão se repete. O exílio não é ausência de propósito. É o lugar onde Deus o redefine. Às vezes, o sonho precisa morrer, para que a ressurreição prove que ele nunca foi seu para carregar sozinho. E às vezes, a sua temporada de Babilônia não é o fim da sua vocação. É onde Deus a expande além do que você jamais imaginou. Talvez seus sonhos pareçam enterrados. Talvez o plano que você segurava com tanta força tenha escorregado pelos seus dedos. Mas o mesmo Deus que trabalhou com José, Daniel, Ester e Ezequiel ainda está escrevendo. A pergunta não é, Deus, por que o Senhor deixou morrer? A pergunta real é, Deus, o que o Senhor está plantando aqui? Porque quando Deus enterra algo, nunca é em vão. E quando Ele diz, eu sei os planos que tenho para vocês, Ele não fala só do depois da Babilônia. Ele fala do durante também. Não julgue seu futuro pelo que parece perdido. Deus é o Deus da semente e da colheita, do enterramento e do renascimento. E o exílio não é seu fim, é o seu florescer. Então, deixe as lágrimas caírem, deixe os velhos sonhos descansarem e ouse acreditar que até em Babilônia a ressurreição está vindo. O templo tinha sido destruído. Os sacerdotes espalhados, as canções de Sião tinham se calado. E ali, em Babilônia, o povo se sentava confuso, chorando não só o que perdeu, mas quem eles eram sem aquilo. E então, uma carta chegou, não da família, não de Jerusalém, mas do único que eles achavam que os tinha esquecido, Deus.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que eu levei para o exílio. Jeremias 29:4. Ele não esperou eles se limparem, não esperou que encontrassem o caminho de volta. Ele escreveu ali mesmo, no meio do exílio. E isso é a graça escandalosa de Jeremias 29. Porque quando você se sente mais desqualificado, mais distante, mais perdido, Deus não se afasta. Ele escreve. Ele envia sua palavra, não para o templo, mas para o caos. Não para o altar, mas para a dor. Não para os fortes, mas para os exilados. E o que ele diz não é, como você pôde. Já chega, dê um jeito. Construa, plante, busque a paz da cidade. Eu ainda sei os planos que tenho para você. Não foi um plano de fuga, foi uma carta de relacionamento. Porque mesmo na disciplina Deus fala, mesmo em Babilônia Ele se aproxima, e mesmo quando estamos soterrados nas consequências dos nossos próprios erros, Ele ainda nos encontra. Isso é o que o diferencia de qualquer outra voz. Ele não espera até você estar forte para falar. Ele fala para que você volte a ficar de pé. E essa é exatamente a função da palavra até hoje. Talvez você esteja vivendo sua própria Babilônia, preso numa estação que parece estranha, rodeado de silêncio. Talvez a vergonha tenha fechado seus ouvidos. Talvez a decepção tenha abafado sua fé. Mas escute de novo. O mesmo Deus que escreveu para exilados está escrevendo para você, através das Escrituras, através de mensagens, através de sussurros no seu espírito. Você não foi esquecido, você não foi abandonado, e esse exílio não silencia Deus. Ele prepara o palco para que sua voz brilhe mais clara do que nunca. A carta ainda encontra os perdidos, a palavra ainda alcança o deserto, e se você está num lugar escuro agora, saiba disso. Ele ainda está escrevendo, Ele ainda está falando, Ele ainda está planejando o bem para você. A única pergunta é, você vai abrir a carta? Porque o que te espera ali não é só consolo, é chamado. E uma vez que você ouvir, até Babilônia começa a parecer solo sagrado. Permita-se lamentar o sonho que não se realizou, o plano que não aconteceu, a porta que não se abriu. Por mais que você tenha orado, você não é fraco por sentir dor. Você não tem falta de fé por admitir que doeu, porque até Deus não repreendeu Israel por chorar às margens da Babilônia. Ele só não deixou que eles ficassem lá para sempre. E nem você deve ficar. Enquanto você encara as cinzas do que poderia ter sido, Deus ainda segura o sopro do que está por vir. Mas antes, você precisa sentir isso. Você precisa permitir que doa. Muitos crentes enterram o sonho e o doador no mesmo túmulo. Quando Deus não aparece como esperávamos, a gente não só abandona o plano, começamos a nos afastar de quem deu o plano. Por quê? Porque lá no fundo, acreditamos que a bondade de Deus seria comprovada pelo resultado. Achamos que plano significava minha versão, que esperança era do meu jeito. E quando o sonho morreu, nossa confiança também. Mas aqui está a verdade. Jeremias 29 ainda está sussurrando. Deus não é o sonho, Ele é o doador. E Ele não está enterrado em Babilônia. A promessa não morreu com o plano. Ela está sendo moldada, redimida e ressuscitada. Às vezes de formas que você só verá daqui a anos. Às vezes de formas que seus filhos irão viver. Deus nunca te pediu para fingir que não doeu. Ele te pediu para lembrar quem Ele é. Ele é aquele que tece esperança em meio às ruínas, que faz jardins brotarem em solo estrangeiro, que ainda declara, eu sei os planos que tenho para você. Mesmo quando tudo parece falhar, então sim, chore o que foi perdido, dê nome. Lamente mesmo quando você parou de contar os dias. Mesmo quando você fez as pazes com a perda. Mesmo quando o sonho foi enterrado e a vida seguiu, a esperança nem sempre grita. Às vezes, ela sussurra.
Às vezes, ela soa como passos lentos deixando Babilônia, com lágrimas nos olhos e ferramentas nas mãos. Às vezes, ela é o eco distante de uma carta antiga, cumprida nos filhos daqueles que um dia choraram. Você talvez não veja a promessa se cumprir da forma que imaginou. Talvez nem veja de forma alguma. Mas você pode viver de uma forma que plante as sementes para o que virá. Porque se Deus disse 70, Ele quis dizer 70. E se Ele declarou uma promessa sobre a sua vida, Ele está de olho no relógio, não um momento antes, não um segundo depois, no tempo exato. E quando essa hora chegar, nenhuma Babilônia, nenhum rei, nenhum erro, nenhum esquecimento poderá impedir o que Deus determinou. Então, não desista, só porque os anos parecem pesados, só porque você está cansado. Você não foi esquecido, o plano não se perdeu. Você está apenas no meio de uma contagem regressiva, uma que só o céu escuta, e aquele que segura o seu futuro nunca perde o momento certo. Eles não estavam num palco quando Deus falou. Não estavam no auge da prosperidade ou à beira de uma nova estação. Eles eram exilados, cansados, deslocados, feridos. E foi a essas pessoas que Deus sussurrou: porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes um futuro e uma esperança. Jeremias 29, 11. Esse versículo não foi escrito em tinta dourada, num quadro de metas. Foi escrito nas cinzas de uma cidade queimada, falado aos ouvidos de um povo com saudade de casa, enviado como uma carta a corações partidos, o que significa que ainda está falando, hoje, agora, para você que sente que o futuro sumiu, para você que viu os planos desmoronarem, para você que está cansado demais para sonhar de novo, para você que está sentado em Babilônia se perguntando se algo belo ainda pode nascer desse lugar. Deus não declara seus planos aos triunfantes. Ele os sussurra aos despedaçados. Porque Ele sabe de algo que você talvez ainda não saiba. Debaixo dos escombros dos seus sonhos antigos, Ele já está construindo algo eterno. A esperança não é empolgação, não é adrenalina, não é o próximo grande momento que você está esperando. Esperança é Ele. E o Deus que declarou um futuro para pessoas que não tinham mais nada, ainda hoje, declara a mesma promessa sobre você. Você não precisa ser forte para receber isso. Você não precisa ser corajoso. Você só precisa ouvir. Deus sabe o plano. Ele não esqueceu. E a carta que ele escreveu em Jeremias 29 não está selada na história. Ela ainda está sendo entregue aos cansados, aos que ainda esperam, aos que mal têm forças, mas continuam ouvindo. Vamos orar juntos? Deus dos exilados, Tu és o autor dos planos que eu não consigo ver. Quando meus sonhos morreram e meu coração ficou entorpecido pela decepção, Tu ainda estás escrevendo, ainda estás falando, ainda estás perto. Perdoa-me, Senhor, por achar que Teu plano precisava parecer com o meu. Perdoa-me por ter me afastado, quando o silêncio parecia mais alto que Tua voz. Hoje, eu retorno à carta que escreveste, não só para eles, mas para mim. Obrigado, porque Teus planos não são para os orgulhosos, mas para os quebrantados. Não para os vitoriosos, mas para os vulneráveis. Não para os que têm tudo sob controle, mas para os que mal conseguem continuar esperando. Pai, eu confio em Ti, mesmo quando o tempo parece longo demais, mesmo quando Babilônia ainda me cerca, mesmo quando preciso construir no mesmo lugar que tentei fugir. Tu és o Deus dos milagres lentos, o Deus das redenções que demoram, o Deus que nunca esquece uma única palavra que falou. Eu escolho acreditar que Tu ainda sabes o plano. Mesmo agora, mesmo aqui,
Ressuscita o que precisa ressuscitar, cura o que ainda está sangrando e lembra-me, a cada momento de dúvida, que tu ainda não acabaste comigo. Em nome de Jesus. Amém.